Após percorrermos mais de 24 mil quilômetros e realizarmos 450 amostras em lavouras de soja, passando pelos estados do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, o Rally da Safra encerra as avaliações das lavouras de ciclo precoce. Ao longo de 16 dias de viagem, a equipe do Rally se deparou com um cenário muito positivo. Desde as primeiras lavouras que avaliamos no Mato Grosso, nos deparamos com um alto potencial produtivo dessas lavouras e, na medida que nos deslocávamos para os outros estados, esse cenário foi se repetindo. No dia 9 de janeiro, quando demos a largada do Rally da Safra e divulgamos uma estimativa para essa safra de soja de 124,3 milhões de toneladas, já estávamos falando de uma safra recorde, batendo o resultado da safra 2017-18, quando colhemos 122 milhões de toneladas. Até então, porém, esse recorde decorria muito mais em função de um aumento de área, estimada em mais de 800 mil hectares, do que um crescimento de produtividade. Na verdade, a produtividade até então era estimada muito perto da linha de tendência dos últimos 10 anos. Essa semana, após avaliarmos os dados dessas mais de 450 amostras que realizamos ao longo da equipe 3, nós revisamos a nossa estimativa de produtividade e agora sim temos um recorde de produção de respeito. Nossa estimativa para a safra de soja hoje são de 126,3 milhões de toneladas, 2 milhões acima da estimativa anterior e 7,4 milhões de toneladas acima da safra passada. Esse resultado decorre sim de um aumento de área, nós continuamos trabalhando com um número de 36,7 milhões de hectares, mas agora contamos também com um resultado de produtividade muito perto do nosso recorde. Nossa estimativa atual é de uma produtividade de 57,3 sacos por hectare, muito próximo da safra recorde, quando colhemos aí uma safra de 57,9 sacos por hectare. Essa estimativa reflete muito o que a gente já viu nas 3 primeiras equipes do Rally e também nossa visão inicial sobre as demais regiões, que sem dúvida alguma estão passíveis de mudanças. Essa semana nossa equipe está percorrendo o leste do Mato Grosso e na semana seguinte a gente vai para o leste de Goiás, para o Triângulo Mineiro, ainda temos que avaliar o sul de São Paulo, Campos Gerais no Paraná, vamos para o sul do Brasil para avaliar as lavouras do Rio Grande do Sul que foram mais afetadas pela seca e depois seguimos para o norte e nordeste do Brasil, avaliando Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, que são regiões que têm uma safra mais atrasada e depende ainda de chuva para consolidar uma produção para essas regiões. Outro fator que iremos acompanhar e que pode ainda afetar essas estimativas diz respeito às chuvas na colheita. Se de um lado o produtor pede chuva para que haja umidade suficiente para que as lavouras de milho cresçam aí com grande potencial, o produtor também pede que haja menos chuva para que ele possa colher a tempo. Nós nos deparamos ao longo da última semana com áreas que haviam sido dessecadas já há 10, 15 dias e já estavam perdendo potencial. Então isso é algo que nós vamos acompanhar ao longo das próximas semanas e sem dúvida ainda pode afetar o resultado dessa produção. Continue acompanhando o Rally da Safra pelas nossas redes sociais e junte-se a nós nessa viagem pelo Brasil que produz.